repreendo em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito, seja livre e fale conosco nesta noite. É o que clamamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas capítulo 18, desde o início até o verso 8, diz assim: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: Faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Versículo 6. Então concluiu o Senhor: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aleluia. Somente até aí. Irmãos queridos, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos difíceis. E nós sabemos também, de acordo com a Bíblia, eu não estou profetizando, já foi profetizado, e nós olhamos para o mundo e nós sabemos de que a tendência é piorar, é ir de mal a pior. E tudo está muito terrível, não por conta das guerras que nós temos visto no mundo, tantas notícias ruins entrando dentro das nossas casas, através da internet e também da televisão, tantas notícias que geram medo, geram pavor em nós e em toda a nossa família. Não será tão ruim, e não é por conta daquilo que a tecnologia que está tão avançada e que tem entrado também dentro dos nossos lares, através do computador, do celular, através das redes sociais, assaltando, roubando os filhos, destruindo os lares. Não por conta da influência que os artistas também têm tido sobre esta geração, levando essa geração a uma distorção de valores, levando esta geração a não querer Deus, ou se falar a respeito de Deus, falando a respeito de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. É assim que nós temos visto. Então, tudo isso é ruim, é horrível, sim. O que nós sabemos é de que isto vai piorar. Vai piorar é muito. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e aprendo e leio e vejo todas as profecias, não somente dos profetas lá do passado, mas o próprio Jesus dizendo de que tudo vai ficar ruim. Quando eu olho e vejo também a palavra de Deus falando de que nos últimos dias haverá uma grande apostasia. O que é a apostasia? É a rejeição à palavra de Deus, é a renúncia da fé, é o homem abandonando a sua fé. Isso é terrível. As coisas ruins vão acontecer, porque foi profetizado. Agora o ruim é o crente abandonar a sua fé. Dias terríveis por conta de uma igreja que rejeita o seu Deus, rejeita a sua palavra. Isso é mais terrível do que tudo. Por quê? Porque se a igreja, se o homem renunciar à sua fé, rejeitar o Senhor, o que vai ser dos lares? O que vai ser das famílias? Então, o que deve incomodar, o que tem que incomodar você, não são essas coisas que estão acontecendo aí fora. Muito pelo contrário. Isso precisa aumentar, ativar e tonificar ainda mais a sua fé. Por quê? Porque você olha para o que está acontecendo e você compara com a Bíblia de algo que foi profetizado há anos atrás, então você passa a crer mais na palavra ainda. Por quê? Porque foi dito lá atrás. Então, essas coisas ruins estão acontecendo e vão acontecer. E isso é para aumentar a tua fé.
Agora, a apostasia não pode entrar na tua casa. Essa renúncia da fé não pode entrar na tua vida. Não, muito pelo contrário. Você precisa continuar crendo. Mas, pastor, como continuar crendo diante de tantas situações? Porque um dia parece estar tudo bem, mas no outro dia parece que tudo acaba sendo destruído, parece que tudo vai embora, parece que aquilo que foi bom no dia anterior, no outro dia, não é mais a mesma coisa. Pastor, um dia está bem, no outro dia fica ruim, e parece que no outro dia fica pior, e na outra semana vai ficando mais triste ainda. Pastor, como? Como que eu vou conseguir manter a minha fé? Como que eu vou conseguir manter firme, guardando a minha fé até o final? Pois Jesus Cristo, Ele diz que aquele que permanecer firme até o final será salvo. Então será muito ruim se a igreja não guardar a fé. Será muito ruim se eu e você, se nós fizermos parte daqueles que vão se apostatar da fé. Isso vai acontecer, mas que não aconteça comigo, que não aconteça com você, apesar das lutas e das dificuldades. É por isso que nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e aprender com o nosso mestre. O que nós lemos aqui? Nós lemos Jesus Cristo falando para os seus discípulos, para a igreja dele, naqueles dias, naquela época. Imagina Jesus se preocupando com os seus discípulos, porque Jesus, ele havia profetizado, ele sabia de o que aconteceria, das lutas, das tribulações que o crente passaria aqui na terra. Então agora, ele está dizendo e orientando os seus discípulos como guardar a fé, como permanecer firme, como se manter na presença do Senhor. E assim como ele orientou os seus discípulos naqueles dias, ele continua orientando também o verdadeiro, o fiel discípulo, a verdadeira igreja nos dias de hoje. É para mim e para você. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é para nós. E eu gostaria que você acompanhasse comigo novamente desde o versículo 1, para que a gente possa entender juntos aquilo que Deus, o que Jesus falou lá e o que Ele deseja falar para mim e para você no dia de hoje. Já que o mundo está terrível e pode se tornar ainda pior. E muito pior se você não crer. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos, desde o início. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Irmãos, o que Jesus mostra para os seus discípulos e o que nós aprendemos logo no começo deste capítulo é a importância da oração. O quanto que nós devemos nos dedicar à oração. Sabe, incessantemente, constantemente, buscando em Deus, buscando ter essa intimidade no Senhor, dia após dia. O que Jesus está dizendo para os discípulos aqui: olha, se vocês não tiverem uma vida de oração, vocês não vão suportar. Ele está divertindo os seus discípulos. Ele está aqui ensinando os seus discípulos o quanto que eles deveriam se manter firmes, sem desânimo. Muito pelo contrário, eles deveriam se fortalecer em Deus e na força do seu poder, para poder resistir e suportar o dia mau. Naqueles dias, era importante a oração? Sim. Assim como a oração também é importantíssima para nós nos dias de hoje. Por isso que essa advertência de Jesus Cristo lá é para nós também hoje. Jesus Cristo preocupado com seus discípulos, Jesus Cristo preocupado com a sua igreja, e sabendo da dificuldade que o homem tem para orar, para buscar o Senhor, para ter essa intimidade, ele está chamando bem perto os seus discípulos e dizendo da importância de se manter firme, constantemente, sabe, sendo perseverante. Aliás, essa era uma qualidade da igreja primitiva, né, de perseverar na oração, não parando por conta do primeiro problema, muito pelo contrário, sabendo de que teriam problemas, eles tinham que continuar orando. Assim como nós, irmãos, nada pode impedir de você orar e de você buscar o Senhor. Se você não deseja tornar a sua casa, a sua vida, a sua caminhada com Cristo terrível, então você precisa ter uma vida de oração. Por quê? Porque se você não orar, você não vai conseguir prosseguir. Você vai olhar tanto para os problemas deste mundo,
tanto para as lutas, para as notícias ruins, né? Você vai dar tanto ouvido para as notícias ruins que você não vai suportar, você não vai conseguir. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu imploro a você, Igreja de Cristo, ore, em nome de Jesus Cristo. Jesus, para que os discípulos tivessem uma melhor compreensão naqueles dias, sempre Jesus, ele falava por parábolas, para que os discípulos, para que as pessoas simples pudessem ter uma compreensão melhor daquilo que ele estava dizendo. Então, depois da palavra de Deus, deste capítulo, Jesus, né, depois de ele propor a ele, dele falar, da palavra de Deus dizer de que ele estava propondo uma parábola, né, e de que ele estava divertindo os seus discípulos, no versículo 2, ele começa a contar uma parábola dizendo: e lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Jesus, ele fala a respeito de uma cidade que havia um juiz que não temia o Senhor e também era insensível às necessidades das pessoas simples, das pessoas que sofriam. Então Jesus está agora falando a respeito de um homem que não se importava com a causa do simples, não se importava com aquilo que as pessoas, com aquilo que as pessoas pediam para ele. Não, muito pelo contrário. Ele ia para o seu trabalho e voltava para a sua casa e deitava e dormia. Até que ele encontrou, aí a Bíblia fala, Jesus fala no capítulo 3, de que nessa mesma cidade, olha só, e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Esse juiz talvez ele não contava com isto, mas em uma situação ele encontrou uma viúva, e na palavra de Deus, se a gente olhar no Velho Testamento também no Novo, a gente vai ver que existe um Deus, né, que cuida dos órfãos e também das viúvas. E esta viúva aqui, nesta parábola, ela tinha uma causa, ela tinha uma situação para ser resolvida, e algo que incomodava o coração dela. Ela precisava de conquistar algo, ela tinha uma luta contra alguém, contra um adversário. E aí então, a Bíblia fala, Jesus está dizendo de que naquela mesma cidade havia uma viúva que constantemente, frequentemente, todos os dias, ela batia na porta daquele juiz, dizendo: faz-me justiça, eu tenho uma causa, eu tenho um adversário. E ela começou e depois ela continuou. Ela não parou no meio do caminho, não, muito pelo contrário. É Jesus Cristo mostrando para mim, para você, o quanto que é importante a gente continuar batendo. Ainda que a oração pareça está demorando para Deus responder. Uma situação que Deus está demorando para resolver e para o milagre acontecer. O que Jesus está dizendo é de que nós precisamos ser como esta viúva, insistente, batendo na porta. Esta mulher, todos os dias: juiz, eu tenho uma causa, eu tenho um adversário. Ela não era ouvida. E no outro dia ela voltava: seu juiz, eu tenho uma situação, eu já contei para o senhor sabe desde o primeiro dia, e isso precisa ser resolvido. E o juiz não entendia, não ouvia, não resolvia, não dava uma resposta para ela. Mas no outro dia, incansavelmente, ela estava lá: seu juiz, novamente eu estou aqui para lembrá-lo de que existe uma causa, tem uma situação, eu preciso de uma resposta. E novamente o juiz, fingindo não ouvir, fingindo não saber o que ela estava dizendo, ou o que ela estava querendo, não se importando, porque Jesus diz de que ele era insensível, não temia Deus e era insensível às necessidades das pessoas. Mas no outro dia, ela estava ali novamente: seu juiz, eu voltei, e eu vim aqui contar novamente para o Senhor aquilo que talvez o Senhor tenha esquecido. Eu tenho uma causa, eu tenho um adversário, e eu preciso de uma situação resolvida, eu quero isso hoje. E nada acontecia. No outro dia, de novo: seu juiz, eu estou aqui, e eu tenho a mesma situação, o mesmo problema, a mesma luta.
E então, o Senhor Jesus, depois de falar a respeito dessa viúva que estava importunando esse juiz, no versículo 4, ele diz assim: ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Versículo 5: contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Esse juiz, ele foi vencido pela persistência dessa mulher. Este homem que não se importava com as pessoas e não temia Deus, ele foi vencido. Porque todos os dias essa mulher, essa viúva, estava ali, apresentando para ele uma causa. Estava dizendo para ele o que ela precisava. E ele mesmo fingindo que não estava ouvindo e não estava vendo aquela mulher, mesmo assim ela ia. Chegou um momento de que essa persistência levou ele a considerar, levou ele a entender de que mesmo ele sendo insensível e não temendo a Deus, ele precisava dar uma resposta para aquela mulher. Porque ele sabia de que ela continuaria aborrecendo ele. Ela continuaria batendo na porta. Ela continuaria pedindo. Ela continuaria buscando, porque já fazia muito tempo. E esse juiz se rendeu. Um juiz cruel, um juiz mau, um juiz que não temia Deus e não se importava com ninguém. Então Jesus Cristo conta essa história para ensinar esses discípulos como eles deveriam orar. E então no versículo 6, Jesus Cristo, ele conclui dizendo: então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da justiça. Prestar atenção para a resposta dele. Prestar atenção para a atitude dele no final. Prestar atenção, olha, ele não suportou tanta insistência. E aí Jesus no versículo 7, porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Irmãos, é o próprio Jesus Cristo dizendo: será que o Deus vivo, santo, o Deus de justiça, não fará justiça para todos aqueles que clamam de dia e de noite? Será que aquilo que você tem pedido para Deus, talvez Deus, ele não tem respondido ainda, porque ele tem o tempo dele, ok? Nós sabemos que Deus tem o tempo dele, a maneira dele agir. Talvez você pode até pensar: Deus, o Senhor está demorando demais. O Senhor está demorando para dar uma resposta. E aí Jesus Cristo, ele mostra para mim, para você, como nós temos que ser. Está ensinando os discípulos: olha, vocês precisam ser como esta viúva. Esta viúva que estava apresentando uma causa para um juiz insensível. Mas só que agora os filhos de Deus precisam entender de que quando estão clamando, quando estão pedindo, quando estão apresentando todas as petições diante de um Deus santo, estão apresentando diante de um Deus leal, de um Deus fiel. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos de que, e é claro que isto é para aquele que clama noite e dia. Não é para aquele que pede um dia e depois ele abandona e vai para os seus pecados, para os seus erros e viver a sua vida porque ele pediu e Deus não respondeu, e por Deus não ter respondido tão rápido, ele pega e sai, ele se desvia, ele vai embora. Jesus está dizendo de que Deus fará justiça para aquele que clama noite e dia. Este que clama noite e dia, ele consegue guardar a sua fé. Ele consegue guardar, sabe, essa confiança em um Deus infalível. Ele consegue guardar a esperança em um Deus que tudo pode. É o que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos. Porque Jesus sabia o que seus discípulos enfrentariam. Assim como Jesus sabe o que você tem enfrentado, o que nós temos enfrentado. Por isso eu digo para você que o pior não são essas guerras que estão acontecendo.
O pior não é os artistas, o mundo tentando roubar a tua casa. Isso é terrível, sim. Mas só vão conseguir. E tudo isso só vai entrar na tua casa e destruir o teu lar se você não guardar a tua fé. O terrível é você não guardar a tua fé. O terrível é você parar de insistir com Deus. O terrível é você não entender que Deus, Ele vai dar para você aquilo que é bom. Não o que você pensa que é bom, mas aquilo que Deus sabe que é bom para a tua casa, para a tua vida. O terrível é você não crer e deixar de confiar de que Deus está com você todos os dias. É terrível você virar as costas. A palavra de Deus fala de que Deus não se agrada daquele que retrocede. Olha só, imagina um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus de alegria, um Deus que é o príncipe da paz. Imagina este Deus não se alegrando com aquele que retrocede. É terrível. É terrível. Agora pensa você comigo o quanto que é maravilhoso, o quanto que Deus se alegra com aquele que avança. Aquele que retrocede é aquele que perdeu a sua fé. É aquele que negociou a sua caminhada com Cristo. É aquele que olhou para o problema muito mais do que contemplou o autor e o consumador da sua fé. Aquele que retrocede é aquele que tem os seus olhos somente aqui nessa terra. E a palavra de Deus fala que nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E nós cremos em um Deus invisível. E aquele que crê neste Deus invisível, ele precisa desenvolver a sua salvação com esta fé em Jesus Cristo. Mesmo não vendo, mesmo as coisas não acontecendo. Aí nós olhamos para este texto aqui, aí Jesus Cristo ele pega uma viúva, uma pessoa que não tinha sustento, uma pessoa que não tinha ninguém para socorrê-la naquele momento, e então ele pega e coloca uma mulher simples perto de um juiz cruel. E mostra para os discípulos, ela conseguiu. Na simplicidade, a perseverança foi maior do que o comodismo. A esperança que brotou lá dentro dela, ela regou todos os dias. Regou como? Vou sair da minha casa, vou sair do comodismo. O juiz não me atendeu ontem, mas quem sabe ele me atende hoje. É Jesus mostrando para mim, para você, irmãos, de que desde o primeiro dia, ele ouviu a minha oração e também a sua. Sabe, essa esperança brotando no meio, no teu coração, isso precisa ser regado, porque senão o broto morre, ele seca. Agora, como que isso vai ser regado? Orando, lendo a Bíblia, tendo experiências com o Senhor, com essa palavra, com essa profecia que nós temos acesso. E que nós podemos desfrutar todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Igreja, é para mim, igreja, é para você, é para os nossos dias. Os dias estão terríveis sim, mas não podemos torná-los mais terríveis ainda nas nossas vidas. Sofremos por conta das guerras, por conta da economia, por conta de tudo que acontece. Crianças morrendo, inocentes morrendo, claro, nós nos compadecemos. Nós precisamos orar por essas pessoas, mas em nome de Jesus Cristo, lembre de que você precisa ter essa intimidade com Deus, essa perseverança, é você segurar na promessa, é você se aproximar de Cristo e entender de que todos os dias você pode se aproximar diante dEle e contar para Ele as mesmas coisas e falar para Ele o que você quer. Ainda que você não tenha força a fazer como Ana fez e depois Deus deu para ela um filho, e este filho chamado Samuel. Imagina a perseverança daquela mulher. Imagina de que ela naquele momento, ela não queria estar ali, de tão angustiada que ela estava. Há momentos que nós não queremos orar, irmãos. Eu digo isso para você, eu sou pastor. Há momentos que a carne não quer. Há momentos que a alma está tão abatida, tão aflita. Mas é ali que temos que buscar. Há momentos que nós não temos força para bater na porta, mas a porta só vai abrir se a gente bater. A gente só vai encontrar se a gente buscar. A gente só vai receber se a gente pedir. Agora, para quem que eu vou pedir?
Aonde que eu vou ser insistente? Nas coisas deste mundo? Imagina se nós fôssemos tão perseverantes em Deus e com Deus, nas coisas de Deus, como nós somos em tantas outras coisas lá fora. Imagina se nós investíssemos tanto do nosso tempo em Deus, no Evangelho, no Reino, como a gente investe tantas coisas lá fora, do nosso tempo, do nosso talento, do melhor de nós. Não é verdade? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor está dizendo para aqueles discípulos é para guardá-los, protegê-los, assim como que é para nós nos dias de hoje também. A oração nos guarda, nos protege, nos leva a ter essa intimidade com Deus, tonifica a nossa fé, nos tira da dúvida, da incredulidade, nos livra do desânimo. A oração nos livra das armadilhas do diabo. Por isso que eu digo para você que uma vida sem oração é muito mais terrível do que as guerras que estão acontecendo. É muito mais terrível do que aquilo que o mundo tem vivido e tenta entrar na nossa casa. Porque eu sei que pode também se tornar maravilhoso se a igreja se colocar de joelhos e orar. Porque o próprio Jesus, em todos os dias que ele teve aqui na terra, a Bíblia fala que ele ofereceu orações com súplicas, com clamor, com lágrimas, àquele que poderia livrá-lo da morte. E foi ouvido por conta da sua reverente submissão. E Jesus Cristo está aqui, este que orou todos os dias, esse que derramou lágrimas todos os dias, esse que clamou noite e dia, está ensinando os discípulos o segredo de guardar a fé, de se manter até o final. Irmãos, o nosso Cristo, ele foi crucificado, ele sofreu, e ele sabia que como homem ele tinha que orar, e ele fez isso, e Deus o livrou da morte, deu vitória para ele, e o ressuscitou ao terceiro dia. Nós podemos ter vitórias em Deus, conquistas no Senhor, sim, se perseverarmos, se permanecermos. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, retroceder. Se você pediu ontem e não veio, e parece que piorou, então continue pedindo, continue clamando. Se piorou, é porque o inimigo está agitando com muita violência contra a tua vida, contra a tua casa, para você parar. Então, em nome de Jesus Cristo, se piorou é porque está dando resultado, é porque logo vai melhorar. Logo vai melhorar. Porque se um juiz cruel, que não temia Deus, insensível às necessidades das pessoas, ele não suportou uma viúva clamando e pedindo tanto, e ele foi lá e deu o que ela queria. Imagina um Deus justo. E Jesus está levando os discípulos, olha, vocês precisam atentar agora para a resposta do juiz injusto. Agora como vai ser e o que fará esse juiz que é bom, que é o Pai? Embora pareça estar demorando, mas um dia ele responderá. É Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, se o ruim fez o que o bom e o maravilhoso pode fazer, o que Deus pode fazer por mim e por você, irmão? Irmãos, eu já tive várias respostas de oração, na minha casa, para minha família, para o meu ministério, para o meu trabalho, a minha caminhada com Cristo. Mas eu digo para você que muitas orações ainda estão ali, sabe, agendadas, no céu, esperando o tempo certo, no tempo bom, no tempo determinado por Deus. Tem muitas coisas que eu tenho pedido para Deus e ainda não aconteceram. Por causa disso eu vou deixar de pregar? Não. Por causa disso eu vou deixar de orar? Não. Eu vou abandonar, vou retroceder? Não. Eu vou deixar de pedir? Não. Não. Muito pelo contrário. Aí que eu preciso insistir. Aí que eu preciso bater. Porque o que o inimigo quer é que eu desista. O inimigo quer que você desista do teu sonho, dos seus planos, dos seus projetos, da sua casa, da sua família. Por conta do caos que está, por conta do problema. No nome de Jesus Cristo. Se um juiz ruim, um juiz mau, um juiz incrédulo,
soube fazer justiça para aquela viúva, o que Deus poderá fazer por mim e por você, irmãos? Naquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Então não torne a situação mais terrível do que está, abandonando, retrocedendo. Não torne a situação mais difícil. Até porque quanto mais você ora, mais próximo da bênção você está. Por quê? Porque a oração te leva mais próximo de Deus. E estando mais próximo de Deus, você está muito mais próximo daquele que pode te abençoar. E a oração nos leva a essa proximidade, a essa intimidade. Por isso, irmão, em nome de Jesus Cristo, não deixe nada abalar você. Não deixe nada abater você. Jesus Cristo, no versículo 8, no versículo 7, ele finaliza dizendo que, ainda que lhes pareça estar demorando em atendê-los, no versículo 8 diz assim: eu vos asseguro. Agora aqui, nós não temos nenhum profeta. Não se trata do maior e nem do menor. Não se trata do homem mais santo da Bíblia, ou nesses 2000 anos, dando essa certeza, assegurando, dando a cara para bater. Não se trata de qualquer rei, não se trata de um outro campeão, não, mas o nosso mestre, Jesus Cristo, trouxe para perto esses discípulos, e agora está dizendo para ele: eu vos asseguro. Aquele que venceu a morte, irmãos. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que prometeu voltar para buscar eu e você. Ele está dizendo para os discípulos: eu vos asseguro. É uma palavra fiel, verdadeira, uma promessa digna de toda aceitação. Você não pode entrar para o time daqueles que abandonam a fé. Você não pode. Diante de tanta segurança, diante de tanta firmeza no falar e naquilo que ele viveu, diante daquilo que ele já cumpriu na tua vida, diante daquilo que ele já fez dentro da tua casa, ele está dizendo para os discípulos: eu vos asseguro, eu assino embaixo, eu tenho certeza disso, ele vos fará sua justiça. É ele falando do juiz bom agora. Ele vos fará a sua justiça. E depressa. É claro que esse depressa é no tempo de Deus. É que nós somos muito apressados, não é verdade? Nós queremos na nossa hora, no nosso momento, na hora da dor. Não, irmãos, ele fará depressa no tempo dele. Então Jesus Cristo, dizendo com firmeza para os seus discípulos: ele vos fará a sua justiça. Era Jesus preparando os seus discípulos, dizendo a eles: olha, como aquela viúva, ela foi atendida, e um juiz mau, incrédulo, fez justiça ao pedido dela. Este Deus, meu Pai, eu vos asseguro, de que ele fará justiça também, se vocês persistirem, se vocês não pararem no meio do caminho, se vocês não desistirem por conta do primeiro problema, ou talvez por acúmulo de problemas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era necessário ter bom ânimo, e eu só consigo esse bom ânimo orando, nessa intimidade com este Deus que tem um poder para trazer este ânimo para a minha alma, vivificar o meu espírito. Ele está dizendo aqui: ele vos fará justiça, e depressa. E o tempo de Deus é maravilhoso para mim e para você. Nós não entendemos, irmãos. É claro que o menino na fé, ele tem mais dificuldade ainda de entender. Assim como uma criança que pede um presente para o pai e para a mãe, e a mãe diz: não é tempo, o pai não tem dinheiro. Ele não entende porque o pai não tem dinheiro. Ele não quer saber, ele tem pressa. Ele quer ter uma resposta do pai, da mãe. Ele não se importa se o pai e a mãe têm dinheiro ou não. A criança. Mas quando se torna um adulto, ele sabe, ele entende, de que tem que esperar. O maduro na fé é a mesma coisa.
O maduro na fé, ele entende que o tempo não é dele, é de Deus. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Mas se amanhã piorar, ele sabe que pode acontecer no outro dia. E se no outro dia ainda não tiver uma resposta, ele vai continuar batendo. Porque ele é maduro na fé. Ele saiu da meninice. Ele se desenvolveu. Ele se desenvolveu na oração. A fé dele foi tonificada. Ele não tem só anos na igreja, tamanho, não. Ele é maduro. Emocionalmente, espiritualmente. Ele tem o entendimento, ele olha para a Bíblia, ele olha para o cenário, ele vê o momento, a situação, e ele não é abalado. Porque ele sabe, Deus está comigo. Jesus Cristo está aqui, afirmando de que Ele vai fazer justiça e depressa. O depressa de Deus, o tempo de Deus é maravilhoso na minha vida e na sua. Crente, entenda isso em nome de Jesus. Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra. É Jesus Cristo questionando os seus discípulos. O Pedro, André, o Tiago, Marcos, vocês estão aqui próximo de mim. Será que um dia, quando eu voltar, eu vou encontrar fé em alguma parte da terra? Será que em algum lugar da face da terra, eu vou encontrar um crente ousado, corajoso, que não parou por conta dos problemas? Que não temeu as más notícias? Será que quando eu voltar para buscar a minha amada igreja, a minha noiva, que eu tanto amo, será que eu vou encontrar uma fé inabalável, inquestionável, firme? Será que eu vou encontrar em alguma parte da terra uma congregação? Ou um crente mesmo que é aprisionado, mesmo diante da morte? Será que eu vou conseguir encontrar alguém com um pouco de fé dentro de si? Será que eu vou encontrar fé na terra? Ou eu vou encontrar um bando de pessoas negociando a sua fé, negociando e renunciando à palavra, por conta do dia mau? O que você faz no dia mau? O que você faz quando o problema entra? Ou bate na tua porta? Você se apavora? Ou você o encara como um crente fiel, mostrando a tua confiança em Deus, porque um dia a fé brotou aí dentro de você, a esperança brotou aí dentro de você, a alegria da salvação brotou aí dentro de você, o Espírito Santo passou a habitar em você. O que você faz quando o problema bate na tua porta? Quando o problema incomoda você? Quando o problema, ele insiste em um dia, e no outro dia ele continua batendo? Será que o problema é muito mais perseverante e leva você a desistir de tudo muito rápido? E ele é muito mais perseverante do que você na oração? Tem muitos crentes que são vencidos assim, porque o problema vem um dia, aí novamente no outro dia, e parece que ele vem a cavalo. No outro dia ele dá um alívio, mas no outro dia ele volta, e volta muito forte. O problema, ele sempre vai existir. Agora ele não pode vencer você. Não, ele não pode vencer você, porque senão você vai fazer parte daqueles que negociaram a fé. Não, este problema que você está vivendo hoje não pode parar você. Não pode aprisionar você. Não pode impedir de você cultuar o Deus que você crê. Mas para que você consiga chegar até o final e não fazer parte deste time, dessas pessoas que um dia vão abandonar Cristo e transformar as suas vidas ainda mais terríveis, para que você não corre junto com essas pessoas, você tem que orar, você tem que pedir, você tem que insistir. Você precisa passar por cima dos obstáculos, dos problemas. Você precisa entender de que existe um Deus que te ama, um justo juiz, que ouve você com tantos problemas que Ele tem para resolver
que para ele, na realidade, não é nada. O que é um problema para Deus? Alguém pode causar algum problema para o Criador dos céus e da terra? Não! Ninguém! Não existe problema capaz de brecar, de impedir a ação do nosso Deus. Nenhum problema na face da terra, nem a morte, nada. Agora o teu problema, o que é ele diante do nosso Deus? Se nenhum problema tem um poder para parar o nosso Deus, qual deles vai parar você? É por isso que você tem que correr para perto dele. É porque nele tem poder. E o poder que ele está nele, que ele tem, ele deu para a igreja. E quanto mais você fala com ele, mais intimidade, mais você o ama, mais protegido, mais você desfruta das asas dele, do refúgio, do esconderijo. Ele fala de que praga nenhuma entrará na sua tenda, nenhuma praga, nenhuma desgraça, nenhum mal vai entrar na casa do ímpio, porque ele não se prostrou, mas na tua casa que se prostrou, praga nenhuma pode entrar. Se está batendo na tua porta, não abra a porta para ela. E como que essa porta vai se manter fechada? Através da tua oração, através da tua fé, o entendimento de que a porta do Santo dos Santos está aberta para você. Quando você entende que a porta do Santo dos Santos está aberta para você entrar, para clamar ao Senhor, o diabo em nenhum problema vai encontrar uma porta aberta para entrar dentro da sua casa. No nome de Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, olha só, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, chamando os discípulos e perguntando: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé em alguma parte da terra? Irmãos, sabe, quando você sai, você que é pai, você que é mãe, tem 2, 3 filhos, e você deixa a tua casa arrumada, organizada, limpinha, e você vai receber visita, mas você, por conta disso, tem que sair e deixa os seus filhos sozinhos na sua casa. O que vocês pedem para ele? Não façam bagunça. Está tudo organizado. Eu quero chegar e voltar e encontrar tudo no seu devido lugar. Promete para mim, filho? Sim, mãe, eu prometo. Porque se não estiver no lugar, o chicote vai estralar. E aí o filho, né, ele sabe, ele conhece o pai, conhece a mãe, né? Então, imagina, é Jesus Cristo dizendo: será que quando eu voltar eu vou encontrar tudo no seu devido lugar? Será que eu vou encontrar a fé que eu coloquei no teu coração? Será que eu vou encontrar o teu coração organizado da maneira que eu organizei quando eu te salvei? Será que eu vou encontrar compaixão dentro de você? Será que eu vou encontrar essa esperança que eu coloquei dentro de você? Aquilo que um dia foi um broto, será que eu vou encontrar uma árvore frondosa de esperança? Será que eu vou encontrar em você a santidade? Porque eu organizei dentro de você a pureza, porque você era impuro, eu era impuro. E Jesus Cristo nos salvou e organizou muitas coisas lá dentro de nós. É Jesus Cristo perguntando: será que quando eu voltar, o que eu vou encontrar? Tudo organizado? Cheio de fé? Ou eu vou encontrar uma bagunça na alma, no interior de vocês? Será que eu vou encontrar homens e mulheres negociando a fé? E eu fico imaginando Deus sabendo de tudo e conhecendo tudo, e lá do céu, do trono dele, olhando para mim e para você, e vendo de que nós temos essa tendência. Imagina a tristeza do coração de Deus. Imagina você, pai e mãe, deixou tudo organizado, deixou os seus 3 filhos ali, e sabendo que os teus 3 filhos têm a tendência de bagunçar tudo quando você não está. E a visita vai chegar, e você sabe de que você vai encontrar coisa fora do lugar. Igreja, tudo pode se tornar mais terrível ainda. Pastor, o que é mais terrível do que as guerras? O que é mais terrível do que a fome? O que é mais terrível, pastor, do que essa geração se entregando aos desejos carnais e vivendo do jeito que está? Mais terrível, irmãos, é a igreja perder a fé. É você ter provado o quanto que Deus é bom e depois virar as costas para Ele.
é você deixar de orar, porque o problema, ele está se intensificando. E quando você para, se torna terrivelmente terrível. Jesus quer encontrar fé na tua vida. Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas eu tenho que ter fé de que Ele vai voltar. E eu vendo e olhando o mundo, isso gera mais fé em mim, porque tudo foi profetizado. Agora, eu preciso cuidar da minha fé, guardar a minha fé, orando, lendo a Bíblia, me consagrando, congregando, estar junto com meu irmão, em comunhão, abraçando, amando meu irmão. Irmãos, nada, não deixe nada atrapalhar a tua caminhada. Essa caminhada de fé, essa caminhada tua como cristão, como peregrino, não deixe nada atrapalhar. No nome de Jesus, pela fé, você pode vencer o mundo. Pela fé, você pode vencer todos os obstáculos. E Deus, Ele quer encontrar em mim e você. Ainda que Ele não encontre nos outros cantos, Ele quer encontrar em mim e você. Ah, que bom seria, mestre, que o Senhor encontrasse em nós um pouquinho de fé. Será que Ele pode encontrar aí? Dá para perseverar? Não estou profetizando, mas se amanhã for pior que hoje? Oh, pastor, para com isso. Eu não quero isso, irmãos. É claro que não. Eu só estou tentando mostrar para você de que ainda que se amanhã estiver pior do que hoje, a tua fé tem que ser maior do que ela é hoje. A fé tem que estar acima. Ela tem que prevalecer, para que você continue correndo, para que você continue exercitando a fé, para que você continue perseverando, porque um dia você vai se deparar com a resposta. A resposta é de um pedido que você fez, que é impossível, humanamente falando, de acontecer, mas Deus já ouviu e no tempo certo vai acontecer, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Coloque de pé, quero orar com você. Igreja de Cristo, eu estou tentando aqui, irmão, dizer para você, vai que você consegue. Amém? Vai que você consegue. Vai que em Deus você pode. Continua porque em Deus e com o Espírito Santo você vence. Irmão, pode ir, pode continuar, pode confiar, porque o nosso Deus é um Deus infalível. É um Deus que não mente. É um Deus que cumpre com todas as suas promessas. Eu estou aqui para poder, de alguma forma, dizer para você, irmão, você não pode parar. Irmão, você não pode tornar a sua caminhada e a sua vida mais terrível do que hoje. Não, muito pelo contrário. Ela pode se tornar infinitamente melhor, muito mais linda, muito mais alegre, com muito mais paz, com muito mais riqueza, se você desfrutar dessa riqueza do céu, se você exercitar a sua fé. Então eu estou aqui para dizer, igreja, não pare. Irmão, vai que você consegue, vai que vai dar certo, e espere porque vai acontecer. Ele tem pressa em responder, mas o tempo dele é diferente do meu e do teu. O que você precisa até lá, e até o teu último suspiro, é confiar nele, é crer nele. Feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você falasse com Deus agora. O Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que sempre está atrás dizendo, vai filho meu, este é o caminho, é por aí, eu te dou respaldo, eu te dou abrigo, eu estou na retaguarda, não temas, creia tão somente, não temas, eu sou contigo, ser corajoso. É o mesmo Deus que abraçou os seus profetas no passado. É o mesmo Deus que encorajou os nossos irmãos no Coliseu, enquanto eles estavam sendo comidos por ursos e leões.
Esses irmãos sabiam de que o Deus do impossível estava ali. E o mesmo Deus está aqui. Coloque a sua causa diante dele agora. Coloque. É um justo juiz. Persevere na oração. Mas pastor, eu já contei ontem. Pastor, faz anos que eu digo a mesma coisa para Deus. Eu imploro a você, meu irmão, diga mais uma vez. Bata mais uma vez na porta. Ela está pronta para se abrir. Se não abre hoje, continue amanhã. Se não for amanhã, no próximo dia, há esperança. Coloque a sua situação. Coloque o problema. Coloque. Independentemente da grandeza dele. O teu problema, por maior que seja, ele se torna pó diante da grandeza do nosso Deus, do poder, da glória do nosso Senhor. Coloque diante do Senhor. Deus, é este problema que eu tenho, é essa situação que me assola. Ah, Senhor, eu tenho duvidado. Diga ao Senhor, seja sincero com o Senhor. Deus, eu tenho duvidado em alguns momentos. A dor, a medo. Eu me sinto em apuros. Eu me sinto em apuros hoje, Pai. Eu preciso de uma resposta. Diga, Deus, eu não estou conseguindo entender o teu tempo. Me leva à maturidade espiritual, Pai. Porque eu quero entender. Eu quero sim, Deus, entender de que depressa o Senhor vai agir. De que no tempo o Senhor vai agir. Eu quero que o Senhor encontre fé em mim, Pai. Eu quero que o Senhor encontre fé na minha casa. Eu quero que o Senhor se alegre com a minha perseverança. Eu quero, Deus, que o Senhor, meu Pai, fique feliz com a minha oração, com o meu clamor. Hoje e sempre. Isso acontece todos os dias, irmãos. Me dás a chance de crescer um pouco mais. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Não, nada é maior que o meu Deus. Nada pode impedir você. Nada pode frear você. Nada pode calar você. Ouça isso. Creia. Creia tão somente, não tema. Rompa em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Oh Senhor, Meus dias vão mover no sobrenatural. com certeza, Lutar e tem que lutar. vou plantar e Vai vencer. a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em Toda a fé. igreja. Toda a igreja. A minha vida se revestirá do teu poder. É o poder de Deus na vida do crente. Rompendo em fé. É o poder do Deus Santo na vida do justo. Aquele que persevera. Aquele que luta contra o império das trevas. É necessário ter fé. Este é o vitorioso. Este é o que vence o mundo. Este é o que vence o pecado. É aquele que rompe em fé. É aquele que vive para Deus. Rompendo em fé.
vida se revestirá Oh, do Deus. teu poder, rompendo em fé. Declare isso. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Rompendo em fé. rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.